Agora, quem está falando também sobre moral é o Edinaldo, o presidente da CBF. Ele falou, Flávio Prado, que o ano não foi perdido em 2023. O ano foi mais do que perdido, o ano foi um lixo. O ano foi péssimo. E ainda teve, eu acho que vale também uma crítica aqui, uma Confederação Brasileira de Futebol que contrata um treinador, tudo bem. O treinador passou vexame, pagou mico nos seus primeiros jogos na seleção brasileira. Só que ele não teve tempo nenhum de trabalho. Só também não dá para defender o Fernando Diniz pelo péssimo desempenho que ele teve na seleção. Agora, você contratar o cara não ter... Quanto tempo ele teve de seleção brasileira, Bruno? 6 jogos. 6 jogos de seleção brasileira e demitir, não é nem dizer que foi perdido o ano, não. O ano foi um lixo, o ano foi mais do que perdido. O ano foi um prejuízo para a seleção brasileira. E ele disse que não teve nada de perdido o ano de 2023. Você dá 6 jogos para o treinador da seleção, jogar a seleção no lixo, né? Como se você não tivesse respeito pelo profissional eles não têm mesmo, até é mais ou menos natural, mas é falta de respeito até com a seleção. Um treinador com ideias novas, com um pensamento muito diferente, radicalmente diferente do seu antecessor, jogos valendo, jogos complicados. Aí você dá 6 jogos pro treinador e isso aí é coisa de timeco, né? De time de esquina, time de várzea, time pequeno, ridículo. O que ele fez com a seleção brasileira foi isso, ele transformou a seleção brasileira num timeco de esquina. Essa é a atitude de presidente de timeco de esquina, time de boteco. Sabe que você faz time no boteco? E aí pega qualquer pinguço lá e põe ele para ser o treinador do time do boteco. Aí o Manguaça lá não consegue fazer o time andar e ele troca. É coisa de boteco. 6 jogos para um treinador em alto nível é transformar o time num boteco. Então, o que o Edinaldo fez foi levar a seleção brasileira num critério que se faz com um time de botequim. Foi exatamente isso que ele fez. Se ele acha que isso não é ser perdido, então não sei o que é um ano perdido. Antes de passar para o Bruninho e para o Mauro, eu vou ler aqui o que disse o Edinaldo, tá? O Edinaldo falou o seguinte: não entendo como tempo perdido, porque também tiramos lições do que não deu certo. Temos que acreditar e seguir em frente com as mudanças. Temos um ciclo de mais de 2 anos até a Copa do Mundo. É um tempo suficiente para reverter toda essa situação. Na própria seleção, vimos ciclos com um tempo maior e sem os resultados que esperávamos. Vamos virar a página e acreditar que daqui para frente teremos os resultados positivos para trazer o Hexa. De profissionalismo ele não tem mostrado nada, né, Bruno? Não. O que, assim... Primeiro teve a situação do Ancelotti ainda. Sim. Teve aquela palhaçada, porque a culpa é da CBF, não tinha nada acertado e ficava falando. O Ancelotti. E, inclusive, passando informação para os outros. Porque ninguém dava informação também do nada. O Ancelotti está confirmado. O Ancelotti vai ser treinador da seleção brasileira. Ou seja, eu tinha esquecido do Ancelotti. Foi o mico do Ancelotti e o que eles fizeram, o papelão que eles fizeram com o Diniz. A seleção teve um ano nulo, assim, não aconteceu nada. Porque ele estava esperando o Ancelotti. Até aí, você estava esperando um cara muito grande, ok. Né? Um treinador, um dos melhores treinadores do mundo. Mas, assim, me parecia algo assim muito frágil. Eu nunca acreditei pra valer que o Ancelotti viria. Claro que a gente respeitava as informações que vinham, alguma coisa tinha, mas parecia algo muito frágil. E ele acreditou, primeiro foram 3 jogos com o Ramon Menezes, era técnico da Sub-20, foram 3 amistosos, perdeu um para Marrocos, perdeu outro para Senegal, só ganhou de Guiné. E aí, por que o Ramon não conseguiu resultados? Que ele foi buscar um outro interino. Aí ele traz o Diniz com um contrato de 1 ano, que seria até o meio de 24, quando na cabeça do Edinaldo viria o Ancelotti. Aí o Diniz dirigiu 6 jogos na eliminatória, ganhou os 2 primeiros, empatou o terceiro e perdeu os 3 últimos. O desempenho realmente foi ruim, sem dúvida, e o Diniz tem a sua responsabilidade nisso. Eu acho que merecia mais tempo, porque é o mínimo de dar um tempo de trabalho. E se o Edinaldo acreditava que o Diniz, naquele momento, era o melhor técnico brasileiro que ele tinha, mesmo que fosse por um período curto, a princípio,
o coerente seria convidar o Diniz para ficar quando o Ancelotti renovou com o Real Madrid. Mas aí é questão do resultado. E o presidente, um dia depois de ter assumido, que é esse outro ponto do ano da CBF e da seleção, Edinaldo chegou a ser afastado do cargo. Logo depois de assumir, ele tirou o Diniz, único e exclusivamente porque os resultados eram ruins. Ele trouxe o Diniz sem ter muita convicção e como os resultados eram ruins, ele tirou o Dorival, ele tirou o Diniz e trouxe o Dorival, que também vai depender de resultado. Por isso que até a gente estava falando ontem que, assim, se eu fosse o Dorival, eu teria realmente essa precaução de tentar trazer um goleiro mais experiente, um zagueiro mais experiente, porque ele será avaliado pelos resultados. Se ele perde da Inglaterra e da Espanha e não vai bem na Copa América, ele já será muito cornetado. E o Edinaldo hoje é um presidente que está muito frágil no cargo. Porque tem uma ala que também não vale muita coisa, que está pressionando muito, né? O Edinaldo, ele voltou, até por uma decisão do STF, do Gilmar Mendes. É uma decisão liminar, mas tirando essa decisão da parte jurídica, as federações elas podem fazer uma assembleia e trocar o presidente. Eu acho que ele está ali muito porque não existe um consenso de quem entraria no lugar. Porque quando ele estava afastado, chegou-se a ter uma campanha, né? Teria a decisão da justiça que teria que ser marcada uma nova eleição. E lançaram-se 2 pré-candidatos, o Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista, e o Flávio Sveiter, né, ex-presidente do STJD, que também chegou a ocupar cargo na gestão do Edinaldo. E até pelo que a campanha do Reinaldo Carneiro divulgou, ele chegou a divulgar os apoios que ele tinha. Ele tinha apoio da maioria dos clubes e só de 8 federações, que era o número mínimo para inscrever a candidatura. Então me pareceu que estava claro ali, as federações estavam de um lado e os clubes do outro. Como não há consenso, o Edinaldo está aí. Mas é muito frágil a posição dele. Então, o Dorival, se ele não tiver resultado, quem vai respaldar ele é um presidente que está frágil. E quem está frágil não respalda ninguém. Então, o Dorival vai precisar de resultado rápido para poder trabalhar em paz. Agora, Mauro, eu não sei se o Bruno também sabe, até o Flávio, já teve algum treinador que passou por menos tempo na seleção brasileira do que o Fernando Diniz agora? Porque foi muito rápido, foi relâmpago, assim, foram 6 jogos, eu não sei tempo. Buraco, né, de um jogo, outro jogo e tal. Não, eu digo anunciado como técnico, anunciado, esse é o novo técnico da seleção brasileira, não é o interino, como o Ramon Menezes, não. O Diniz, na teoria, era interino, né, mas... mas ele foi anunciado como novo treinador. Ele tinha um contrato de 1 ano, né, saiu no meio do contrato, né, que a princípio ele era 1 ano para eles, aí acabava 1 ano, vinha o Ancelotti, era isso que eles achavam que ia acontecer. Mas então ele ficou 6 meses, é isso? E foram só 3 datas FIFA com ele, né? Setembro, outubro e novembro, e 2 jogos em cada data FIFA. Bom, eu vou passar para o Mauro a palavra sobre essa situação aí da declaração do Edinaldo. Só para completar, acho que dos que eu lembro que durou menos foi o Leão, dos que eu lembro. Ficou acho que 11 jogos. Já é mais que o Fernando Diniz. Quase o dobro. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Mauro. Não dá para levar a sério isso aí, né? Olha só, você me chama, aí aparece a minha cara no vídeo, aí mostra, o presidente da CBF diz que o 2023 não foi ano perdido. O que eu posso falar a respeito? Né? Você achou um ano perdido? Eu não sei nem o que dizer diante disso aí, cara. Eu não sei o que falar, realmente não sei. Como diria Luciano do Vale, não há palavras. Né? Não dá. Como não foi um ano perdido, né? Ficaram esperando o italiano. Aí pegaram o Diniz, mandaram embora o Diniz. O italiano não vem mais. Ele saiu do poder também. Aliás, o italiano avisa que não vem no momento que o Edinaldo está afastado. Foi tirado. Assim, vamos imaginar até que tenha acontecido um acordo alinhavado. Até acredito que sim. Aí o Real Madrid fala, ô Ancelotti, a gente quer renovar o contrato com você. Pô, lá no Brasil o cara caiu. A pessoa que está acertando comigo não está mais lá. Vou fazer o quê? Vou renovar com o Real Madrid, vou ficar aqui mesmo. Vou me meter nessa roubada aí. Talvez aí até o Ancelotti tenha percebido que a coisa aqui estava confusa, porque realmente, né? É só se colocar no lugar dele. Imagina se o Ancelotti aceitou. Eu vou tratar na seleção brasileira. Aí quando ele percebe que o presidente que o está contratando foi afastado, tem uma briga aí de advogados e tal, liminares, aquelas coisas, ele fala, o que eu vou fazer nesse negócio aí? A seleção brasileira, legal, o desafio, mas olha a confusão que é essa confederação brasileira. Não, vou ficar aqui mesmo. E a opção dele é só o Real Madrid. Sabe, se fosse uma opção assim, treinar um timeco, não sei aonde. Não, a opção dele é o Real Madrid. Você vai fazer o quê aqui? Eu acho até que inicialmente poderia ser estimulante para ele. Porque ele já é um cara muito vitorioso, né? De repente treinar o Brasil e o Brasil voltar a ser campeão,
não digo um fecho de ouro na carreira, que eu não sei se ele encerraria, mas colocaria mais uma belíssima medalha ali no cartel ali de glórias dele. Mas nesse cenário, melhor ficar onde está, né? Tá bom ali e tal, Real Madrid, tranquilo, cheio de moral. Então, diante disso, o ano foi perdido, claro, né? Porque essa altura já era para estar contando os dias para a chegada do Ancelotti, tudo correndo bem e tal, o Diniz ainda treinando interinamente e ganhando jogos, mas não, o Brasil foi parar fora da zona de classificação para a Copa do Mundo, nas eliminatórias, ando péssimo. Olha, eu vou dizer uma coisa, hein? Achei essa convocação do Dorival um pouco estilo Leão. Você falou do Leão, lembrei. Sim. O Leão convocava só jogadores do Brasil, né? Tinha. Sim, nossa. Era Leomar. Leomar do Esporte. Alessandro do Atlético Paranaense. Esse negócio dos goleiros. Vamos lá, Rafael, a convocação dele inicial, assim, numa boa. Fabrício Bruno, sabe? Sei lá, tem umas convocações assim que eu acho que não dá, cara. Não dá. Vai jogar com a Inglaterra e a Espanha. Sei lá, eu achei. Tomara que dá tudo certo para ele, Dorival, gente boa, que ele consiga sucesso. Mas eu achei a convocação assim um pouco. Sei lá. Ousada demais? Não, eu achei assim um pouco distante da realidade. Eu acho que alguns jogadores não estão no nível para jogar no nível de uma seleção, jogar no futebol. O que me assustou mais são os goleiros. Eu não vejo um goleiro ali para enfrentar uma Inglaterra. O Léo Jardim ele convocou por conta das defesas que ele fez no fim de semana. Sim. E vem agarrando bem realmente no Vasco. Foi um absurdo, de fato, mas... mas o Nova Iguaçu é um pouco mais fraco que a seleção da Inglaterra, né? Assim, está jogando num outro ambiente, eu também concordo com isso. Verdade. Esse é o ponto. Você está jogando num outro nível de futebol, cara. Sabe? Então, assim, e no caso ali, tem dias que... Mauro, eu só vou te contar rapidinho pra gente voltar pra rádio. Em 5 segundinhos eu vou te devolver a palavra. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Mauro, você estava falando que você achou essa seleção bem fraca para os próximos amistosos que vem pela frente. Eu acho, assim, alguns nomes assim me chamam a atenção. Lembra um pouco as convocações do Leão. Eu pensei nisso agora que o Bruno lembrou a passagem do Emerson Leão na seleção, que ele convocava jogadores aqui do Brasil. Era um time fraco, não tinha nível para jogar. Enfim, vamos ver como é que vai ser. Mas me chamou a atenção de forma, assim, a priori negativa. Eu acho que assim, eu sei que o Vampeta gosta muito dele, mas eu acho que o Fabrício Bruno não tem condição de ser da grande seleção brasileira. Eu também não acho, não. Nenhuma condição. Quem quiser ter uma curiosidade. O Léo Pereira, eu acho que estaria mais próximo hoje, mas ele é canhoto. É um jogador com mais recursos e tal. Acho que o Fabrício Bruno não tem. O Rafael não tem nível para ser goleiro da seleção. O caso do Léo Jardim, eu até posso entender, assim, ele está impressionado, porque os dois jogos com o Água Santa e Nova Iguaçu, o cara fez 300 defesas. Ele fez 12 domingo, 12 defesas, algumas assim absurdas. Então, como ele tinha convocado de urgência, ele deve ter pensado, qual goleiro está fechando o gol? Esse aqui, leva esse cara aqui. E não é um titular, é um goleiro para compor. Mas o Rafael, em tese, vai jogar, né? Ou o Bento. Eu falei no programa, eu convocaria Cássio ou Everton, porque eu convocaria alguém que tem experiência de seleção para ser o titular. Porque vai botar um novato para enfrentar a Inglaterra. A fase do Everton não é boa. Não é boa. Mas o Everton é o Everton. Aí, acho que nessas horas... Já foi convocado várias vezes. Não é jogo para fazer esse tipo de experiência. E assim, numa boa. Ele deve gostar muito do Rafael, que foram campeões juntos, mas o Rafael não é goleiro de seleção. Ele não está nesse nível. É um goleiro nota 6, 7 ali e tal. E olha lá, sinceramente, achei assim... E outra coisa, chama atenção, assim, parece uma coisa muito... O Juan tá lá. O que o Juan tá fazendo? Foi bom pro Flamengo que tirou o Juan, não fazia nada lá. Qual a função do Juan? Não, acho que ele não fazia nada. Ele chega na coletiva e fala que quando o técnico é estrangeiro, ele não conseguia trabalhar porque os caras não ouviam ele. O cara é gerente, gente. Não, vai me ouvir, pô. Eu tô aqui trabalhando, né? Então, qual é a função dele? Até hoje ninguém sabe. Fazia lá o trabalhinho dele, tudo, fazia nada, força de expressão, até me expressei mal, mas, pô, não tinha um papel ali. Ele vai pra CBF. Tá lá o Rodrigo Caetano também, então tá tudo bem. Eu acho que faltou até um pouco assim de precaução com o Dorival, que a gente sabe que vai pelo resultado. Essa coisa de que, não, pode testar à vontade, que vai... isso é uma cascata. É uma grande cascata. Pergunta ao Diniz. Pode testar. O próprio Leão, como o Mauro lembrou. Quem tiver curiosidade, vai no Google, vê a seleção brasileira que disputou a Copa das Confederações de 2001. Dá uma olhada. Foi demitido no avião. Foi, na volta dessa Copa das Confederações. Que foi muito longo, né? O Vampeta estava lá, mas o Vampeta era bom. O Vampeta na época era bom. O Vampeta era bom. Tinha alguns bons. Tinha o Dida, tinha o Vampeta, tinha o Edmilson, o Lúcio, alguns caras que depois foram pra Copa. Mas, com todo respeito, tava lá o Magno Alves, tava lá o Washington, que fazia gol, mas era... O Leomar. O Leomar, tava lá o Ramon Menezes, tava lá, que era um bom jogador, mas não era um
jogador assim para ser o... E o Ramos foi titular até, era o meia ali, o Robert estava lá, que até é nosso amigo aqui, mas também não era um jogador de seleção. Não, assim, sendo que na Copa foi o Rivaldo, foi assim, tinha o Ronaldinho Gaúcho, tinha outros caras. O Alex estava jogando. Então, esse negócio de pode testar à vontade, que o que interessa na Copa, se perder jogo, ele não é capaz de não durar esse ano. Assim, a gente sabe como é tudo aqui, que envolve seleção, dirigente, torcida, imprensa. Vai falar ano que vem que não foi um ano perdido também. Então eu faria uma bola de segurança. Tá sem goleiro, o que o Pilhado falou, eu concordo. O Everton não tá bem, mas tá... Vai, pelo menos o Neto, que joga na Inglaterra. O cara que tá acostumado, joga... Até o Cássio, gente. Porque as pessoas falam, mas o Cássio já tá velho. O Cássio tem 36, o Rafael tem 34. O Cássio e Neto, você tá tranquilo. Ninguém vai te encher o saco. Na zaga, leva o Bremer da Juventus. Claro. Era experiente, titular da Juventus. Acostumado a embates com jogadores que eles vão enfrentar. Eles vão jogar contra o Harry Kane. Bellingham, Kane, Foden, Saka. Eles vão jogar contra esses caras. E esses jogadores não estão jogando nesse nível. Esse é o ponto. O que o Bruno está dizendo é perfeito. É trazer gente mais cascuda, acostumada a embates com esses caras. E não estão. Aí vai trazer Fabrício Bruno, o mais veloz do Oeste, ele fala que é rápido, é rápido mesmo, o bicho corre que é barbaridade. Aí o Rafael no gol. Rafael, você lembrou bem, né? Tem a questão da idade. Porque ele tem 34 anos, as pessoas acham que ele é novo. O Everton não está bem. Bom, eu vou levar o goleiro experiente, eu preciso de um cara experiente. Eu não tenho já o Alisson, aí agora perdi o Ederson, então vou levar um goleiro acostumado com a seleção. Ele jogou poucas vezes, mas está acostumado com a seleção. Foi pra Copa do Mundo. Vai pra Copa e treina e tal, jogou algumas vezes com o Tite, então é diferente. E outra coisa, bem ou mal, o Everton jogou contra o Chelsea. Entendeu? O Everton tem alguma experiência. Estava na Copa. Assim, você pega o Rafael antes de ir pro São Paulo, ele estava onde? Reserva do Atlético. E antes reserva do Cruzeiro. Então, de repente, o cara tá do São Paulo, tá na seleção brasileira, com 34, né? 34. Então, assim, eu acho, assim... parece aquela convocação, assim, vou trazer as pessoas que eu confio, porque eu conheço. O Juan, para ser, sabe? Aí vem aqui o Rafael, meu goleiro do São Paulo, vem o Fabrício, meu zagueiro no Flamengo. Na seleção não pode ser quem você conhece. É para você conhecer novos jogadores. Até porque a seleção te oferece a chance de conhecer jogadores que você jamais conheceria aqui no Brasil, porque eles jogam lá fora, que são os melhores. Com raras exceções de alguns daqui que conseguem entrar nesse círculo muito fechado. Você tem a chance de trazer esses caras. É com esses caras que você vai jogar. O selecionador tem que pensar assim. Você imagina, o técnico da França, os melhores jogadores franceses atuam fora da França. O Deschamps, vamos supor que ele treinasse antes da França, estivesse treinando lá um time qualquer, lá o Nice. Aí ele vai convocar os caras do Nice para jogar na seleção? Não, ele vai trazer os melhores, cara. Que jogam espalhados por vários outros times europeus. É assim que funciona. E é assim que tem que ser, né? A seleção são os melhores. E aí, se fosse jogo aqui na América do Sul, menos mal. Eliminatória contra os times aqui, mas são dois embates, depois de muito tempo, o Brasil vai fazer 2 amistosos contra 2 seleções importantes. E a Inglaterra é uma das melhores do mundo hoje, para mim só está atrás da França. Vice-campeã europeia, revela muito jogador. A Inglaterra, nos últimos anos, ela foi campeã mundial sub-20, sub-17, campeã europeia sub-21 e vice-campeã europeia, perdeu nos pênaltis, com um time muito jovem. Voltou uma semifinal de Copa em 18, Exatamente. desde 90 não jogava, e na última só não foi mais longe porque pegou a França nas quartas. Alguém ia cair. Um jogo que até acho que jogou melhor que a França. Perdeu o pênalti. Perdeu o pênalti, o Kane estava melhor que a França. Eu achei que a Inglaterra ia ganhar aquele jogo. De repente, a França tem jogadores decisivos, tem o Mbappé, resolve o jogo, ganha o jogo, mas poderia ter avançado mais. Então são jogos mais pesados, né? Enfim, tem que ter gente cascuda, mas vamos ver.